Não, não tem essa de sacrifício de açúcar. Em 2019 eu não tinha informação. Então em 2019, se eventualmente eu fosse falar dos mandamentos, não é, dependendo da situação, sim. Eu poderia já em 2019 falar dos mandamentos de maneira direta, se eu tivesse as devidas informações. Justamente pela questão eventualmente do risco de ataques. Só que lá, no primeiro momento, não se faria, porque a primeira informação que eu teria ainda não tinha argumentos complementares. Eu poderia eventualmente fazer uma pregação direta visando evitar um risco argumentativo de outra coisa que pudesse eventualmente acontecer. Só que, por exemplo, seria muito estranho eu falar dos mandamentos enquanto eu estivesse falando do argumento trabalhista, por exemplo. De qualquer forma, não aconteceria porque eu não tinha todas as informações para passar. Agora, por exemplo, se termino, vamos supor, se acontecesse de alguma forma, termina o tema trabalhista. Olha só, para eu evitar, mas eu não vejo isso sacrifício do açúcar, para eu evitar outro ataque em outra coisa, até mesmo talvez em relação aos mandamentos, eu poderia pegar uma pregação, se eu tivesse todos os argumentos, e fazer numa tacada só. De repente, para evitar um ataque, mas é possível. Não é o ideal, mas é possível, seria. Não, mas não tem, porque justamente na questão 2022 era justamente isso. Havia possibilidade de ingerência, uma maior possibilidade numa segunda intervenção ou numa segunda pregação da minha parte, enquanto na primeira situação, em 2019, isso provavelmente não aconteceria porque eu não tinha todas as informações. Agora, fosse a necessidade, tivesse passado, vamos supor, por exemplo, tivesse passado o tema trabalhista, restasse a questão dos mandamentos, ainda poderia vir algum outro tipo de ataque? Em algum outro tema, ou ainda mesmo alguma coisa inesperada sobre o tema trabalhista, sei lá, alguma coisa nova que eu não tivesse imaginado, em algum momento eu poderia, sim, por emergência, eu poderia fazer eventualmente a pregação integral e sair depois dos mandamentos, mas por emergência não tô entendendo qual que é o... Eu não lembro assim o que eu falei. Bom, até porque talvez a prática poderia ter sido diferente depois. Não com certeza. No sentido da questão da pregação única. Só que eu não lembro. Entendi que... Bom, eu não estou lembrado agora. Se eu disse que eventualmente a pregação sobre os mandamentos só poderia ser feita a nível de sucessão de pregação ou de série de pregações. Não lembro como eu falei isso. Agora, na emergência, eu admiti a possibilidade de 2022. Era uma possibilidade. Mas isso sacrifica açúcar espiritual? Não, mas aí eu não tenho certeza. A Bíblia pode sugerir coisa contrária também. Eu acho que eu falei isso no vídeo. Estou falando assim, não, mas mansidão, mas não. O açúcar. Não, mas eu comportei exceções, mas além disso a Bíblia diz que dá para fazer desse jeito. Eu não sugiro que se faça. E nem há garantia, naquele momento, até por ser um período exíguo, que nem obedecendo os mandamentos, pela própria questão do escândalo que eu falei, que os argumentos complementares seriam recebidos em 2020, mais a possibilidade de data fixa. Então, quer dizer, é meio esquisito, assim. Né? E algo que o ideal seria fazer em aí algumas pregações. Eu não estou entendendo muito a visão, porque vocês estão dizendo, em 2019 eu não faria a pregação de maneira individualista. Depende, cara. Então, depende. Depende da perspectiva. E eu vim entendendo da Bíblia que a pregação poderia ser feita de maneira individual, mas eu não acho isso bom, eu acho isso algo... não quero dizer exatamente detestável, mas é algo problemático, algo inadequado. É algo sofrível. Então não é o ideal, aumentaria o escândalo, porque justamente se você faz uma série de pregações explicando, você reduz a possibilidade de escândalo. Então é praticamente uma obrigação, mas como eu me vi numa situação em que poderia haver briga por um segundo tema, agora em 2019 isso poderia acontecer. Só que lá depende de eu receber informação. Alex, se você já tivesse todas as informações, você faria uma pregação individual em sendo ameaçado? Talvez. Isso é sacrifício de açúcar? Não sei, não me parece. E a Bíblia libera, na verdade. A Bíblia libera. Não é o ideal, mas a Bíblia libera. Então,
Apenas colocando essa questão, acho que não tem muito a ver aí. Talvez porque em algum momento eu disse que isso teria que ser feito em série de pregações. Poxa, sei lá, eu acho que eu comportei exceções. Eu não vejo sacrifício de açúcar espiritual em relação a isso. Eu não lembro de ter falado que seria obrigatório desse jeito. Então eu preciso de uma. Agora, nesse caso, eu preciso de uma prova nesse sentido. Se tem aí, coloca aí o vídeo que eu falei isso, alguma coisa assim, cita lá. De repente eu falei isso em 2020, 2021, não estou lembrado. Mas mostra aí. Agora, de qualquer maneira, o que eu posso manter, vamos dizer, de opinião é que com certeza não é o ideal fazer pregação individual. Talvez o que sobra, o necessário, né? Mas tendo em vista as circunstâncias de ataque que a pessoa possa receber. Agora, não é o ideal, definitivamente. Não é o ideal. O ideal seria fazer série de pregações. No que se refere à questão mandamental, especialmente para quem, vamos dizer, é egresso de outra religião, no caso o cristianismo, blá blá blá. Apenas esse complemento do canal e valeu.